Este domingo também, como no domingo passado, a liturgia nos propõe a memória da presença de Jesus junto aos seus amigos na noite da ressurreição. Só que desta vez, como a contaram as comunidades de Lucas, mais ou menos uns 15 anos antes das comunidades de João. Tem coisas em comum, duas sobretudo. A primeira, as mãos e os pés feridos. Em João era as mãos e o lado. Aqui são as mãos e os pés do crucificado. Quem está vivo no meio de nós é o crucificado. Olhe minhas mãos e meus pés. Sou eu. Não sou um fantasma. Não sou uma fantasia. Não sou uma doutrina, uma teoria. Provavelmente nas comunidades de Lucas da segunda geração já estava começando a ser elaborada a teologia da ressurreição, traduzidos em doutrina, em dogma, esquecendo o corpo de Jesus. O ressuscitado tem corpo, e o corpo ferido, o corpo de quem deu a vida, e vai lembrá-lo logo depois, Jesus aos seus. E o segundo detalhe é a saudação dos hebreus. A paz esteja convosco. Na nossa casa, a presença de Jesus nos traz a paz. Os discípulos continuam assustados, perturbados, duvidando, acreditavam de ver um fantasma. Não se turbem, não tenham medo, olhem os meus pés, as minhas mãos. Um fantasma não tem carne, não tem osso. Eu tenho. Podem tocar. E aqui Lucas nos diz que muita alegria estava impedindo que eles acreditassem. Interessante. De um lado, a festa, a alegria de celebrar Jesus ressuscitado, mas no mesmo tempo não acreditar. Em que não acreditar? Acreditar na corporeidade de Jesus. Vocês têm alguma coisa para comer? Desta vez é Jesus que pede para comer. Desta vez somos nós que damos a Jesus uma porção de peixe assado e ele come diante de nós. De novo, a comensalidade. Eles tinham ouvido Pedro dizer que viu o Senhor, eles tinham ouvido os dois de Emaús voltando e contando como tinham conhecido Jesus ao partir o pão. Continuavam duvidando. Então Jesus propõe o gesto central da fé das nossas comunidades. Tem alguma coisa para comer? Na ceia da sexta-feira, foi Jesus que tomou o pão, partiu e deu. Assim como na casa de Emaús, Jesus tomou o pão, partiu e deu. Aqui é Jesus que pede para comer e nós que damos do nosso peixe. Ele comeu diante de nós. E Lucas nos propõe uma inversão das nossas celebrações dominicais eucarísticas, onde nós vamos comer Jesus, mas é o mesmo Jesus que está comendo diante de nós. É a sua presença real de quem ainda carrega as feridas nas mãos e nos pés. E aqui Lucas nos conta numa dinâmica
diferente, invertida em relação aos de Emaús, que durante o caminho, primeiro Jesus explicou tudo o que diziam Moisés e os profetas em cima dele, depois sentou na mesa e comeu com ele, e partiu o pão. Aqui Jesus primeiro come da nossa mesa e depois nos fala e nos explica tudo aquilo que as Escrituras dizem a respeito dele. E abre as nossas mentes para compreender as Escrituras, compreender o que está em Moisés, nos profetas e nos Salmos, as 3 partes da Bíblia hebraica. E tudo aquilo que as Escrituras diz dele, nós temos que encontrar. É o critério hermenêutico de leitura do Primeiro Testamento. Buscar nas Escrituras o que se diz de Jesus. E espreme as Escrituras e resume as Escrituras. Tudo aquilo que elas dizem de Jesus é que o Cristo tinha que padecer e ressuscitar dos mortos no 3º dia. Foi aquilo que tinha dito os anjos às mulheres. Foi aquilo que Jesus repetiu aos discípulos de Emaús. E agora, pela 3ª vez, diz a todos nós: olha que tudo que as Escrituras dizem de Jesus é que o Cristo devia padecer e ressuscitar dos mortos. Buscar nas Escrituras aquela leitura alternativa ao messianismo triunfante, presente muitas vezes até hoje nas nossas igrejas. E que no nome dele será pregado a todas as nações a mudança de mentalidade e o abandono dos pecados. Uma outra maneira de pensar Deus, uma outra maneira de pensar o rito, uma outra maneira de pensar a igreja, de pensar em nós, de pensar no pecado. No nome dele, tudo tem que ser revisto. E nós somos testemunhas disso. Vocês sereis minhas testemunhas disso, desta mudança de mentalidade. O texto não diz, mas o Evangelho continua: mandarei para vocês o Espírito Santo. Permaneçam em Jerusalém até que recebam ele. E depois conduziu-os para Betânia. Não esqueçamos, Betânia, a casa do empobrecido, a casa do oprimido, a casa do pobre. De lá ele, abençoando, foi levado ao céu. Betânia é o último lugar aonde Jesus nos conduz. Temos que permanecer em Jerusalém, mas o nosso lugar é Betânia. Sempre a partir de Betânia, sempre a partir da casa dos pobres, dos oprimidos, da mesa dos pobres, dos oprimidos, de todos aqueles que têm feridas nos pés, nas mãos, e que estão no meio de nós com o seu corpo vivo, presença do ressuscitado que vive no meio de nós. Por quê? Vocês duvidam.